e atualmente sou gerente de projetos da UCJ desde janeiro, e tive o meu mandato estendido por mais alguns meses, e agora estou pleiteando ao cargo de diretoria de projetos. Desculpa, travou tudo para mim aqui com... Pode continuar, aqui tá normal. Tá passando a tela para vocês? É porque, tipo, depois que começou a... Não, tá no seu histórico de motivação ainda. Só um segundo, porque realmente... Aperte o botão esquerdo do mouse ou do computador e depois passa, geralmente passa. Não tá funcionando. Você tenta fechar, às vezes, aquela apresentação que eu pausei o tempo, tá, gente? Só por questão de transparência também. Tipo, aperta, acho que aparece uma informação para você que tipo, começou a gravar, então, tipo assim, você provavelmente tem que fechar ela e depois tentar dar sequência na apresentação. Isso. Ah, tá. Show. Se quiser voltar a contar, tranquilo. Agora, trabalhando um pouquinho sobre a questão da análise da autogestão, como eu disse, mais focado no planejamento estratégico atual, 2021-2023, e apenas no primeiro semestre, devido ao tempo que eu vou ter disponível, mas trazendo aqui principalmente os indicadores estratégicos, a gente vê que os indicadores, muitos deles ainda nem têm meta definida, que são os indicadores que estão em rosa, e muito pela questão de se definir uma meta para os próprios indicadores com base nos períodos anteriores em que a gente não tinha tantos os dados que vão ser utilizados nos novos indicadores tão contabilizados e tão disponíveis para estar sendo utilizados atualmente, então muitos deles ainda não têm base, porém, alguns deles a gente já está agora para o segundo semestre com metas definidas e já estão sendo implementados realmente na prática do CJ. Agora, tratando um pouquinho mais dos planos de ação, eu vou estar trabalhando, assim como eu trouxe também a proposta, sobre os tópicos de venda, execução, metrificação, implementação, transformação e interface com outras células. Tratando primeiramente das vendas, aí eu trouxe 2 tópicos que estão ligados à negociação e ao planejamento de projeto. Com relação à negociação, eu trouxe o ponto de, logo na negociação, a gente destacar para o cliente o quão importante a gente já ter os dados bem estabelecidos e bem definidos antes mesmo da execução do projeto e passando isso para o cliente para que ele já comece a preparar as bases de dados necessárias para a execução do projeto antes mesmo dele começar, para que não ocorra nenhuma do projeto, visto que isso acontece muito na realidade do CJ. E outro ponto é relacionado ao planejamento, aí mais voltado para a questão de estudo, e também a gente definindo já no planejamento do projeto um momento em que vai ser cobrado o estudo das pessoas que estão executando o projeto, tanto os consultores quanto o gerente de projetos. E aí, nesse caso, para que eles tenham uma compreensão e consigam também estar estabelecendo, né, uma mentalidade de estudo ao longo do período e não apenas para bater indicadores. Tratando agora da execução de projetos, eu trouxe uma questão que é com relação ao quanto que a gente precisa estar trazendo um maior alinhamento e cobrança com relação ao estudo que a gente tem que proporcionar ao longo do projeto, com a relação de que o estudo é uma maneira da gente agregar conhecimento e qualidade à execução dos nossos projetos, e eu trouxe o estudo como 2 estratégias específicas. Adicionar um tópico de estudo nos acompanhamentos que são realizados com a diretoria e com o sucesso do cliente, visto que eles são as pessoas que vão estar auditando o processo, e nos repasses semanais disponíveis para as mesmas pessoas, diretoria e sucesso, visto que eles também têm disponibilidade a estar acessando os repasses semanais dos gerentes de projetos. No que tange a metrificação, eu trouxe 3 pontos específicos, com relação ao trainee, core meet e documento específico. A apresentação do trainee seria para a gente estar disponibilizando, apresentando cases de metrificação nos trainees todas as semanas, logo após a apresentação das soluções que a gente apresenta ao longo da semana. Com relação ao core meet, é para a gente estar discutindo ao longo do semestre, em alguns momentos específicos, como eu disse, bimestralmente, um tempo disponível para a gente discutir consultores, diretoria e gerentes com relação à metrificação dos projetos. E o documento é um documento finalizado. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vai estar... eu não sei deixar de compartilhar, tem como ser. Para você. Tá dando para ver o negócio do CJ certinho?
só confirmar se está passando. Então, só relembrando, a gente vai ter... Você tem 30 segundos para você ler, 2 minutos para responder, e eu vou cronometrar aqui. Assim que tiver... Quando você tiver que começar a responder, eu te falo, responda, e quando tiver faltando 30 segundos para acabar os seus 2 minutos, eu também te aviso, tudo bem? Tudo certo. Bom, então agora a gente vai para a pergunta do conselho. Primeira pergunta do conselho. Responda. Ótimo. Considerando uma mudança que foi feita no processo de implementação, comparando o planejamento estratégico, ela está ligado à questão da gente ter a implementação mais ao longo do projeto e ter ela estruturada de uma maneira que a implementação seja um processo consolidado em todos os projetos, tomando que a gente agora vai estar executando projetos para PJ, então a gente vai ter essa disponibilidade de estar implementando os projetos ao longo do projeto, de maneira que ele seja um projeto que vai trazer mais resultados para o cliente ao longo da execução. Agora, com relação à mudança do projeto transformador, com relação às metas, mensuração de resultado, mentalidade buscava ser estimulada com esse indicador. É que a gente transformasse a realidade dos nossos clientes por meio da execução do projeto, porém as alterações que foram feitas foi com relação ao período que a gente vai estar coletando a transformação do resultado, visto que muitas vezes a gente estava coletando e estava construindo indicadores que seriam coletados com períodos de 1 ano e meio após a execução do projeto, porém na prática a gente viu que isso não acontecia a coleta desse projeto, tinha uma dificuldade muito grande, e eu concordo com a gente ter reduzido esse período de coleta, visto que agora a gente vai ter uma preocupação maior em implementar com maior qualidade e estar executando um projeto de maior qualidade, portanto, a gente vai estar conseguindo coletar se esse projeto foi transformador com um período menor do que a gente faria antigamente, e também vai estar alinhado com a questão da gente estar 30 segundos. Transformando melhor a realidade do nosso cliente, né, por meio da implementação e por meio de uma metrificação que vão estar mais qualificadas com o que a gente está esperando realmente, com o que a gente está propondo para o cliente enquanto execução de projeto e com as soluções previstas para execução. Show. Segunda pergunta do conselho. Responda. O indicador que vai estar mensurando a nossa visão é o indicador de faturamento para PJs com NPS promotor. A relação entre os 3 pilares apresentados na visão da empresa e planejamento estratégico. O outro é presente dentro dos 3 pilares, quais destacam como outros pilares. Com relação aos 3 pilares apresentados na visão da empresa, a gente está visando ter um faturamento, então, que a gente vai estar vendendo projetos ao longo do planejamento estratégico. Com relação ao NPS, quer dizer que a gente vai estar disposto a estar executando um projeto com maior qualidade e o cliente vai estar reconhecendo a gente por meio disso. E com relação ao NPS, faturamento... Caramba, eu falei os 3 lá. Mas quando a gente está tratando dos 3 pilares também, eles vão estar ligados com a questão da gente estar, por meio da execução de projetos, a gente está conseguindo reter mais os clientes. Então, por ser pessoa jurídica também, que era o outro pilar que eu esqueci de falar, que a gente vai estar trabalhando mais, o nosso maior foco, a gente vai estar apresentando para esses clientes
um resultado melhor e a gente vai estar demonstrando isso para eles de maneira efetiva. Portanto, a gente espera também que a gente consiga estar retendo e fidelizando esses clientes e também conseguindo maiores indicações para que a gente consiga aumentar o nosso faturamento ao longo do desenvolvimento do planejamento estratégico. Então, como ponto forte, ponto de melhoria, a questão do NPS, ela está se mostrando um ponto de melhoria, visto que a gente ainda tem dificuldade de estar gerando valor e de estar fazendo as coletas com relação aos clientes. Pessoa jurídica, a gente ainda executa muitos projetos para pessoa física, então a gente ainda vai estar desenvolvendo isso ao longo do planejamento estratégico como um todo. E com relação... Terceira pergunta do conselho. Responda. Ok. Com relação à primeira pergunta, se a gente coloca ou não o nosso cliente no em nosso destaque, eu acho que sim, do meu ponto de vista, é um dos principais focos que a gente tem, visto que ele é representado pelos nossos valores e pelos nossos missão e valor, missão e visão. Quando a gente descreve que a gente quer executar projeto, desenvolver os nossos membros, porém a gente espera desenvolver os nossos membros por meio da transformação de realidade dos nossos clientes. Então, quando a gente está considerando dessa maneira, a gente tem que transformar a realidade do nosso cliente para a gente também considerar que a gente está desenvolvendo os nossos membros. Então, eu acho que o nosso planejamento estratégico está alinhado com essa ideia. Porém, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade no que tange a conseguir gerar esse valor no cliente, de que a gente realmente consegue transformar a realidade dele, considerando o que a gente tem com relação a tanto metrificação e com relação à implementação e coleta dos NPS e de transformação de resultados dos nossos clientes, visto que não tem sido uma realidade tão positiva. E também com relação à inovação, a gente vê que em muitos momentos, até mesmo dentro das pesquisas internas que já rodaram dentro da UCJ, muitos dos nossos membros internos não consideram que a empresa é inovadora no sentido de explorar novas oportunidades e nem mesmo no cenário interno de trazer inovações para dentro da empresa que possam proporcionar um cenário melhor do que é o atual. Então, acho que de maneira geral, essas são minhas opiniões. Tá. Uma última. Se não, quais dores envolvidos. Tá, eu acho que, historicamente, o CJ tenta atuar sobre alguns pontos, mas muito de maneira reativa e não de maneira preventiva, e atualmente não atua tão bem mesmo, sabendo que... Agora a gente vai para a pergunta da diretoria administrativa, não, executiva, perdão. Primeira pergunta da diretoria. Responda. Ótimo. Com relação ao primeiro ponto, se eu acho estratégico a diretora de projeto estar presente com o cliente após a venda. Eu não acho que é estratégico, visto que a gente já tem uma pessoa que é direcionada para estar tendo essa presença mais próxima com o cliente, vendo os pontos dele, que seria o GSC, mas não apenas o GSC, a gente também já tem um gerente de projetos que deveria ser uma pessoa que vai estar realizando, vai estar sendo essa figura de confiança para o nosso cliente. Então, eu diria que a gente já tem 2 pessoas que deveriam estar fazendo isso, e a gente também tem os consultores, que, como está previsto no planejamento estratégico, a partir de agora, eles idealmente deveriam ser figuras de maior confiança para o cliente também. Com relação
DP lá na necessidade de GSC, eu acho que não necessariamente, porque o GSC tem várias funções que ele deve executar aí que não caberia ao diretor de projeto executar, igual a coleta dos NPS e fazer contato com o cliente dependendo do momento e da execução do projeto. Então, não acho que anule a necessidade, porém, não acho que o DP também deve ter uma condição mais próxima com o cliente. Então, com relação à última, separação de projetos e comercial, eu não tenho uma opinião tão formada com relação a isso, porque eu não estudei tanto sobre o tema, 30 segundos. mas por meio de discussões anteriores que eu já vi dentro da UCJ, poderia ser um ponto positivo ter essa separação, porém, eu, no meu ponto de vista, não acho que deveria acontecer, visto que atualmente a gente já tem tido bons resultados com relação ao comercial, mesmo com os diretores ainda estando ligados à execução dos projetos. Ok, tempo finalizado. Segunda pergunta da diretoria. Responda. Ótimo. A primeira pergunta, eu não sei responder qual que foi a alteração. Com relação à segunda dos últimos 4 trimestres, o indicador não ter sido batido, está alinhado a alguns pontos, que seria a questão, igual eu já citei anteriormente, a gente tem alguns indicadores que eles têm um período de metrificação, que a coleta deve ser realizada, que eram muito longos, que foram estruturados no último planejamento estratégico, que visavam 1 ano, 1 ano e meio, ou até mesmo 6 meses, e que era um prazo muito grande, que dava um período entre a finalização da execução do projeto e o período de coleta, que era muito grande. E, além disso, a gente também tinha muita dificuldade com relação à construção de indicadores e estava gerando um valor suficiente nesses indicadores para a gente garantir que o nosso cliente vai estar engajado com o que a gente está propondo para ele, e também com relação ao próprio cliente estar ciente dos indicadores e também está preocupado em realizar a coleta dele para estar conseguindo passar para o GSC e antigamente para o GRC, qual que eram os resultados que tinham sido obtidos com os indicadores. Então, tem essas dificuldades com base na coleta. Além disso, barreiras para transformação, eu diria que está muito focado principalmente em dificuldade de implementação das soluções que a gente está propondo para os nossos clientes. Então, a gente está executando o projeto, em muitos casos, que estavam ligados à pessoa física e não pessoa jurídica, exemplo dos projetos de EBE que a gente realizava, e não é um foco tão grande no novo planejamento estratégico, e nesses projetos a gente estava propondo para o cliente muitas ideias, porém, com metrificação, porém não era coletado devido a muitos clientes nem ao menos abrirem as empresas em que eles estavam trazendo os projetos para a gente estar executando. Então, tem essas dificuldades com relação à transformação, muito ligados na implementação do projeto. Terceira pergunta da diretoria. Responda. Ótimo. Considerando a primeira pergunta com relação à negociação, eu acho que a gente ainda pode ter uma eficiência maior no que tange a gente estar gerando um maior encantamento no nosso cliente com relação ao que a gente vai estar executando, e para isso a gente poderia estar utilizando de alguns artifícios que podem ser utilizados de maneira mais efetiva, como as próprias mentorias que a gente está planejando para ser executados agora nos nossos projetos, e acho que seria um ponto muito interessante da gente estar trazendo já para o cliente como uma
opção que vai estar sendo realizada, mas não apenas que a mentoria vai ser realizada, mas também já direcionar quem são as pessoas que vão estar realizando as mentorias para que o cliente já tenha um conhecimento maior da empresa e que ele veja mais valor no que a gente está oferecendo para ele e ofertando, enquanto solução baseada na qualidade que a gente pode trazer. Agora, com relação à execução dos projetos, eu não diria que o diretor tem tanto espaço no que tange a execução de projetos, e não acho que seria muito da função do diretor estar tão preocupado com a execução. Eu acho que o diretor está ocupando uma boa posição no que tange a estar entendendo do que é a solução e está direcionando em alguns momentos com relação a pontos que ele tem de conhecimento a mais e alguns direcionamentos a mais que ele pode dar, com relação a garantir que quem está executando o projeto realmente, consultores e gerentes podem ter uma execução mais efetiva. Acima da meta. Eu acho que um indicador que a gente tem que preocupar muito é com relação à transformação dos resultados do cliente, visto que ele é um dos principais indicadores do novo planejamento estratégico, e a gente tem que ter uma cobrança maior com a execução como um todo do projeto e com a implementação, para que a gente consiga estar entregando projetos transformadores. Beleza, a gente encerra aqui a parte das perguntas. Quem do conselho e da diretoria tiver pergunta, pode levantar a mão, por favor. Vocês estão vendo o cronômetro, né? Beleza. O Juan, cronometra o tempo geral, 35 minutos, só contabiliza o tempo de resposta. Uhum. Beleza, pessoal. Aí a gente vai começar 1 minuto para a pessoa poder fazer a pergunta e 1 minuto e meio para o candidato poder responder. Gabriel Albuquerque, pode começar. Marcos, só te perguntar antes, porque eu ia ficar de ouvinte na sabatina, mas acabou que deu para prestar atenção. É de boa te perguntar? Beleza. Hugo, minha pergunta, na verdade, é porque você até comentou aí no finalzinho sobre o diretor de projetos não necessariamente ter que ficar tão próximo da execução. E isso pode fazer sentido, só que a gente entra em outro ponto que a gente precisa de desdobrar a estratégia para execução, e se o diretor não vai fazer isso, a gente precisa que o gerente de projetos faça isso, principalmente. E aí eu queria que você analisasse hoje o domínio da estratégia pelos gerentes de projetos, como a gente trabalha isso na empresa, e se isso é um problema ou não, o que você pretende fazer como diretor para isso. Com relação a gerente de projetos de maneira geral, eu vou avaliar mais o último semestre em como eu fui gerente. Eu acho que a gente não tinha um conhecimento tão claro de como que foi a estratégia, visto que estava sendo trocado planejamento estratégico. Eu acho que teve alguns momentos de estar discutindo um pouco relacionado à estratégia, mas mesmo assim ainda faltou um pouco de discussão com os gerentes para que eles estivessem realmente preparados para estar passando a estratégia para os consultores ao longo da execução. No trainee teve um trabalho muito bem feito, então os novos consultores que entraram na empresa no meio do semestre passado já tinham um conhecimento muito grande com relação a isso, mas eu acho que de maneira geral poderia ter um trabalho mais bem feito, não apenas com o gerente de projetos, mas também em alguns outros momentos estratégicos, para a gente discutir mais temas estratégicos que podem ser discutidos na célula como um todo, consultores e gerentes e diretoria. Acho que um momento bom para a gente ter esses momentos é na Core Meet, onde já tem acontecido um pouco dessas discussões, mas eu acho que dá para a gente definir um pouco melhor os temas e tá definindo um pouco melhor também o que a gente espera discutir com esses temas para que a gente consiga sair com resultados que sejam mais efetivos. Beleza, obrigado. Sim. Juan. Boa. Hugo, voltando à pergunta do conselho, aquela acerca da nossa visão. Temos que, para mensurar o atingimento, né, da nossa visão, a gente tem um indicador de referência de mercado, e isso traz o que foi pensado, né, para o CJ daqui a algum tempo, com projetos com maior valor agregado e focando no público de empresas de pequeno e médio porte,
Como que você vê, historicamente, nossa relação com a venda de projetos para PJs e quais os principais pontos de atenção que a gente deve ter ao lidar com esse tipo de clientes? Ótimo. É, Análise histórica, eu não vou conseguir te dar uma resposta tão efetiva com relação aos clientes que foram de PJ ou de pessoa física, porque eu não tenho essa informação. Agora, eu sei que a gente tem muitos projetos recentemente que eram muito voltados para pessoa física, e aí principalmente no que a gente avalia quanto aos projetos, principalmente que a gente executava de EVS, de viabilidade econômica, porém, como foi destrinchado no novo planejamento estratégico, não é um foco tão grande para a gente estar executando daqui para frente projetos para pessoas físicas e que vão ter um foco tão grande nesse sentido. Agora, pontos de risco que eu avalio com relação a isso, eu acho que a gente ainda deve direcionar um pouco melhor como que a gente vai estar alcançando essas pessoas de empresas, que são pessoas jurídicas, para a gente estar conseguindo substituir essas pessoas que antes a gente fazia projetos de pessoas físicas para executar apenas projetos de para pessoas jurídicas, sem a gente deixar de atender a mesma quantidade de projetos anteriores que a gente executava e sem deixar sem que a gente passe a ter pessoas deslocadas simplesmente pela não execução de projetos de clientes que chegam para a gente. Então, eu acho que, em primeiro momento, a gente ainda deve continuar executando esses projetos, porém, no longo tempo, acho que a tendência é que eles sejam reduzidos. Ô, Marcos, não precisa falar quando for finalizar, não, que dá para me acompanhar bem aqui, porque senão eu perco a concentração. Mas obrigado. Sem problema. Luísa? Show. Boa tarde, Hugo. Parabéns aí pela candidatura e pela apresentação. Eu queria voltar um pouquinho nos indicadores de projetos, porque no último planejamento estratégico a gente tinha 14 indicadores para a célula e agora a gente tem 27, somando estratégicos e operacionais. E no primeiro semestre, né, principalmente falando aí do RG do segundo trimestre, a gente conseguiu ter resultado de 26 deles, sendo que a gente não teve resultado apenas de um. E a gente teve metas definidas para o primeiro e para o segundo trimestre do ano, que foram mostradas para a empresa e analisadas em ambos os RGs. E eu acho que você não trouxe algumas análises disso e eu senti falta. E aí eu queria entender um pouquinho, né, quais você acha que são os principais indicadores do novo planejamento estratégico, que a gente não tem processos consolidados e a gente precisa cuidar mais deles, e como que a gente pode fazer essa consolidação nesse segundo trimestre para garantir que nesse segundo semestre, para garantir que isso esteja feito no final do ano. E quais indicadores novos, então, sem ser transformadores, por exemplo, que você acha que a gente ainda tem maior dificuldade de acompanhar dentro da empresa? Tá, então, são várias perguntas, e aí se eu não responder, você me pergunta depois de novo. Com relação aos projetos, indicadores que eu acho que tiveram um bom desempenho e que são operacionais? Não, eu acho que quais indicadores que você acha que tiveram um bom desempenho, que ainda precisam ser melhorados, tanto sim. operacionais quanto estratégicos, mas do novo planejamento estratégico. Tá, show. De maneira geral, acho que um dos indicadores que a gente já tem e que a gente está desenvolvendo é o de mentoria, que já tem algum resultado que a gente está vendo aí no novo planejamento estratégico. E alinhado à mentoria, eu também colocaria o de orientação, porque a gente tem um foco muito grande nesse novo planejamento estratégico, da gente utilizar desses momentos que a gente pode ter com pessoas externas e que têm uma maior visão de mercado, para a gente agregar qualidade de conhecimento à execução dos nossos projetos, e eu acho que a gente ainda pode ter um desempenho mais efetivo neles, e aí com foco principal no de mentoria, visto que a gente tem um processo que está sendo estruturado, já tem muitas mentorias sendo realizadas, porém não é em todos os projetos, e também não é uma estrutura de um processo que está tão consolidada em projetos. Ainda tem um foco que está vindo muito da presidência de conseguir novas mentorias, e também tem a questão de a gente estar utilizando apenas empresas de mercado e não estar utilizando tanto dos professores como mentores na execução dos nossos projetos. Não deu tempo de responder tudo, desculpa. Beleza. Obrigada. Mariana? Oi, Hugo, boa tarde, parabéns pela proposta de candidatura. Eu queria que você avaliasse de forma crítica a interface entre marketing e projetos nos últimos anos e explicasse o que mudou na gestão de 2021 e o que você acredita que ainda pode melhorar. Ótimo. Avaliando a questão do marketing ou projetos.
Eu diria que tem muito a questão de como que tem sido trabalhado a questão das vendas de maneira geral. Então, a chegada de clientes que está sendo realizada pelo marketing e a transição dessas chegadas para projetos. Então, tem sido melhor estruturado do que era antigamente a relação entre as duas células, porém ainda existem alguns pontos de comunicação e passagem de informação e outros na minha proposta que podem ser um pouco otimizados. Então, de maneira crítica, eu colocaria esses principais pontos. Agora, com relação a resultado de maneira geral, e igual eu citei anteriormente, eu acho que ainda tem um pouco da questão de projetos trabalhar de maneira melhor, a maneira enquanto gera valor no cliente durante a negociação de uma maneira geral, para que consiga converter um maior número de clientes e, de maneira geral, as duas células sejam recompensadas com resultados positivos ao final dos meses, batendo indicadores das duas células. Porque marketing é responsável pela chegada, porém, projetos é responsável pela conversão dos clientes, e no final, os dois são responsabilizados por termos ou não projeto sendo executado dentro da OCJ. Mas o que você vê que efetivamente mudou em 2021? Ah, tá. Não foquei nesse ponto. Com relação àquela reunião de vendarketing que está sendo muito positiva para ter um maior alinhamento entre marketing e projetos. Obrigada. Show. Agora eu vou fazer uma pergunta, Hugo. Primeiramente, parabéns pela apresentação e pela candidatura. A gente, acho que é do conhecimento geral, que de 2020 para 2021 a gente teve uma troca do planejamento estratégico, onde muitos dos processos mudaram e alguns ainda estão nesse processo de mudar o processo. E eu acho que a grande mudança que talvez que a gente tenha tido, que tange principalmente projetos, foi em relação à parte de metrificação dos projetos, a gente tirando a metrificação do final, trazendo para o início do projeto. Eu queria que você analisasse o que de fato funcionou nessa troca desse processo, trazendo a metrificação para o início, e se a gente teve ou ainda tem alguma dificuldade na implementação desse novo processo e o que, caso eleito, você pretende fazer para que o processo rode cada vez melhor. Ótimo. Aí eu vou tratar diretamente do indicador de orientados à meta, que é o indicador que vai estar mensurando isso. Uma grande dificuldade que eu vi enquanto gerente de projetos é que foi um processo que ele teve uma alteração muito brusca no semestre anterior, e a gente já tinha uma dificuldade muito grande com os gerentes de projetos que estavam executando projetos na época, que a gente tinha uma dificuldade muito grande já em executar a metrificação da maneira que ela era anteriormente estruturada, e teve uma mudança muito grande no que ela tinha de estruturação anterior para o que passou a ocorrer dentro da empresa. Porém, não teve uma preocupação tão grande, ao meu ponto de vista, com relação aos gerentes serem melhor capacitados para estar elaborando melhores indicadores de metrificação e para estar garantindo que o processo iria ser cumprido da melhor maneira possível. E também outro ponto é com relação a não ter um processo tão bem estabelecido no que diz respeito à cobrança sobre gerentes de projeto e equipe de execução com estarem realmente estruturando os indicadores de metrificação e garantindo que já teria base histórica e meta definida logo no início dos projetos, porque em alguns casos a gente via que ainda existia algumas barreiras das próprias pessoas para conseguir comprar a ideia de que isso poderia ser alguma coisa produtiva para o projeto. Então, eu acho que é uma questão que está sendo construída, foi construída ao longo do semestre, a gente já está vendo alguns resultados, então eu acho que está sendo uma questão construída um pouco culturalmente dentro da empresa atualmente. Beleza, obrigado. Gabriel? Oi, Hugo, boa tarde. Parabéns pela apresentação, pela candidatura. Eu quero fazer uma pergunta para você em relação, comparando a UCJ com outras empresas de desenvolvimento médio, né? Então, feita uma análise dos preços que a UCJ faturou e os projetos foram vendidos, e comparando a UCJ com outras empresas de desenvolvimento empresa júnior similares, eu estou considerando empresas similares nessa análise. Só as empresas que construem gestão, que a maioria do portfólio é de estratégia, gestão financeira e processos, que é parecido com o CJ. Fazendo essa comparação, o preço de venda final para o cliente da UCJ é mais caro do que nas outras empresas, como, por exemplo, da Mais, que está aqui dentro da Fejeng, por exemplo. Então, o preço final de venda, por mais que a precificação seja diferente, a UCJ é 90% dos casos maior. E aí, mesmo sendo maior, a gente não tem o maior faturamento, por exemplo, da Fejeng, a Mais fatura mais que a gente e tudo mais. Eu queria saber, na sua visão,
Por que isso acontece se a SJ vende mais cara para o cliente final? Porque nossos preços são melhores? Ou porque nossos clientes, por exemplo, têm um perfil que são empresas e podem pagar mais? Qual a justificativa para isso acontecer? Eu colocaria aí que a gente tem alguns filtros para a gente estar vendendo ou não um projeto, e um deles é com relação à nossa hora. E diria que é um dos principais. E eu acho que a gente leva muitas outras coisas em consideração quando a gente vai vender projeto, e não só realmente estar vendendo projeto para as pessoas, porque acho que é muito do que a gente viveu no cenário do último ano, e a gente viu que não é possível que a gente venda muitos projetos, mesmo tendo uma chegada muito alta, porque a gente tem um corpo técnico que é assim razoavelmente bom para o tamanho da UCJ, porém, para executar muitos projetos, caso a gente diminuísse muito a nossa hora, a gente não conseguiria ter pessoas suficientes para executar esse projeto. Então, acho que seria outro ponto que a gente leva em consideração. E outro ponto que é a questão da gente estar conseguindo vender projetos que realmente são desenvolvedores para os membros da nossa empresa. Então, não adianta a gente vender o projeto, igual já chegou esse semestre passado mesmo, de clientes que queriam que a gente somente aplicasse questionários para eles. Então, não está ligado ao que a gente espera enquanto empresa está executando, e nem são pontos que a gente vê como desenvolvedores para os nossos membros, para os nossos consultores, principalmente. Obrigado. Gerentes que tenham pergunta, podem levantar a mão, por favor. Maria Eduarda, pode perguntar. Oi, Hugo, boa tarde, parabéns pela sua proposta, pela sua apresentação. É um ponto que você tocou muito, tanto na sua proposta quanto na apresentação, foi a questão da implementação, que é uma dificuldade que a gente tem na empresa hoje, e o que eu vejo como um grande gap é por não existir essa cultura no trainee. Então, principalmente pelo formato dos cases, eu acredito que os membros eles não entram muito preparados na empresa para saber implementar, para utilizar, por exemplo, essa questão dos quick wins, dessa cultura mesmo de gerar resultado na prática. E aí eu queria saber se você tem algum plano de ação nesse sentido, para trazer essa cultura de implementação mesmo para a vivência dos trainees e para eles entrarem mais preparados para colocar mesmo os projetos em práticas na empresa, porque geralmente isso nos cases ficam para o final, é algo muito intangível para eles. Queria saber se tem algum plano de ação para inserir isso no trainee. Ótimo. Tratando diretamente da implementação do trainee, foi um ponto que eu não trouxe na minha proposta e não sei muito bem como poderia ser estruturado. Acho que uma maneira seria a gente deixar mais claro para eles como realmente acontece a realidade dos nossos projetos, de uma maneira que eles tenham um maior contato realmente com projetos que estão sendo executados. Então, atualmente a gente apresenta cases na trainee, porém a gente não dá tanta enfoque, no meu ponto de vista, com relação a como o projeto foi executado na prática. A gente apenas apresenta o que foi o projeto. Então, acho que daria para a gente trazer um enfoque maior em como o projeto foi executado na prática e focando mais em pontos de execução, sendo um deles a implementação, para a gente apresentar de uma maneira mais efetiva. O que a equipe do projeto fez, problemas que foram encontrados com relação à implementação, medidas que foram tomadas. Então, acho que podem ser tomadas algumas medidas nesse sentido para a gente deixar mais claro e mais visível desde o trainee como que a implementação é realmente realizada na prática. Obrigada. André. Ei, Hugo, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela candidatura, pela proposta. E queria perguntar um pouquinho até mais pensando na sua apresentação, que acho que não deu tempo de apresentar tudo, e pensando muito também no momento que você iria possivelmente assumir esse cargo de diretoria, caso fosse efetivado, caso fosse passado, que é pensando nesse cenário que a gente está tendo de bater várias metas até o fim do ano, para o nosso plano, que uma delas é a de projetos transformadores. E eu queria entender um pouquinho mais o que você tinha pensado em questão de plano de ação, tanto para aumentar essa possibilidade de mais projetos transformadores até o fim do ano, e até pensando também sobre como essas novas mudanças no processo de metrificação que você comentou bastante na sua apresentação da metrificação, como que elas podem influenciar, como que elas podem alterar essa maior incidência de projetos transformadores.
Ótimo. Eu tinha trago na minha proposta alguns pontos relacionados a isso, porém não deu tempo realmente de apresentar, mas no que tange a metrificação, eu tinha trago alguns pontos, desde a gente apresentar melhor ela no trainee, o que já não seria um resultado tão a curto prazo, mas além disso, de ser criado um momento para os diretores de projeto terem uma reunião com os gerentes de projeto, com a equipe de execução, que seria uma reunião de implementação / transformação, para o diretor de projetos ter um maior contato e conseguir dar alguns direcionamentos e também validar como está sendo feito tanto a implementação quanto os objetivos da equipe, enquanto transformar o resultado do cliente após a implementação do projeto. E além disso também tinha outro ponto que era com relação à própria cartilha de... eu tinha sugerido a criação de uma cartilha, um documento, onde a gente vai estar explicando um pouco melhor o que seria a metrificação de uma maneira geral, visto todas as mudanças que ela sofreu no último semestre, porém a gente não tem nenhum documento onde a gente consiga, de uma maneira fácil, compreender todas as situações e nem saber quais realmente são as mudanças. A gente depende muito de pessoas para estar passando essas informações atualmente no CJ, e acho que deveria ter algum documento mais direto, onde as pessoas pudessem fazer uma consulta e pudessem adquirir esse conhecimento de maneira mais fácil. E aí, de maneira prática, estaria ligado principalmente a isso. Tá. Implementação também tinha a questão das key queens, que eu sugeri também da gente estar adicionando mais key queens na execução de projetos. Sofia Generoso. Hugo, parabéns pela proposta, pela apresentação. Eu queria saber de você quais são os pontos, assim, que você citou, pontos de melhoria, assim, de vendas que você enxerga, que precisam apenas ser consolidados e otimizados, né, na sua proposta. Eu queria saber quais que são esses que você comentou e quais são os resultados esperados também que você tem com essas sugestões e soluções que você trouxe para a negociação e para o planejamento, que foi o que eu senti um pouco de falta na sua proposta, pensando em resultados esperados. Ótimo. Se eu esqueci de alguma coisa, você me pergunta depois de novo. Mas com relação aos pontos mais específicos, tendo algumas conversas com algumas pessoas, eu vi que existe alguma dificuldade em alguns momentos da gente estar realmente preenchendo algumas informações que são efetivas para os dois lados, tanto para a questão de projetos quanto de marketing, e aí cria um certo dificuldade em alguns momentos, porque a gente precisa de algumas informações para ser mais ágil com o nosso cliente, porém não é executado. E também existem alguns pontos em que a gente perde alguns clientes porque a gente perde algumas informações com relação à transição. Então, acho que também acontece alguns momentos de transição entre cargos, tanto diretoria quanto gerência, em que não fica tão claro os clientes que já estavam em negociação e clientes que estão chegando, e, portanto, a gente perde informação desses clientes. Além disso, também, o que você tinha perguntado, o restante era com relação a resultados esperados. Tá. Além disso, eu acho que dá para a gente otimizar esses pontos e dá para a gente trabalhar um pouquinho mais na questão de engajar mais o cliente com relação a encantar um pouco mais ele durante a etapa de negociação, para a gente garantir que a gente consegue ter uma maior conversão de cliente e, consequentemente, ter uma eficiência comercial maior. Ficou algum ponto? O que eu acho que não vai ter muito tempo para a resposta, mas o que você sugeriria, então, para a negociação em si, que eu acho que na sua proposta não relacionou tanto para melhorar essa eficiência e conseguir, por exemplo, gerar esse encantamento para o cliente. O que você sugeriria? Tá, eu acho que não vai ter tempo, mas depois eu te respondo. Isso. Sâmia. Boa tarde, Hugo. Parabéns pela candidatura, pela proposta, né? Na sua proposta, você fala sobre a interface de marketing e você propõe que os gerentes de negócios atualizem o pipe semanalmente. Uma dúvida que eu fiquei, se isso já não é um processo estabelecido dentro da célula de projetos, e se sim, o que você gostaria de modificar nesse processo de atualizações do pipe, e se você identifica outras formas de melhorar essa interface com o marketing. Show. Principal ponto com relação a isso é que o processo pode até ser estruturado, mas não é executado com eficácia. Então, eu vi relatos de pessoas que reclamaram que não tinha informação tão clara e não estava disponível quando precisava. Então, esse foi o principal foco de eu ter trago isso na minha proposta. E com relação à eficiência, realmente ter uma cobrança, e aí uma cobrança maior, igual acontece com os gerentes de projetos, de estar realmente preenchendo tudo que é necessário
igual o gerente tem todas as etapas que ele tem que preencher na sexta-feira e todo mundo tem conhecimento de que não são poucas, mas também do gerente de negócios ter essa etapa de estar preenchendo isso para que de maneira mais efetiva projetos se mantenha correto enquanto aos dados e enquanto atualização referente aos clientes que estão em processo de negociação. Esse seria o principal foco. E seria mesmo dentro do pipe, não teria uma outra ação. E você acha que esse é o único ponto para melhorar entre essa interface de marketing e projetos, pensando na nossa meta de faturamento de 513K no final do ano? Não necessariamente, igual eu já comentei com a Sofia anteriormente, eu acho que ainda existem alguns pontos que a gente pode trabalhar de maneira um pouco melhor. Acho que não vai dar tempo, eu não sei quanto tempo tinha no outro. Mas acho que tem um pouquinho da gente trabalhar um pouquinho melhor essas informações, e aí visando a questão de passagem de bastão do GM para os GMs também. Finalizando. Desculpa ter zerado o cronômetro, mas é porque eu achei que a pergunta já tinha acabado. Pablo? Boa tarde, Hugo. Parabéns pela candidatura, parabéns pela proposta. E assim, uma percepção que é muito presente do cotidiano da UCJ é que a empresa é muito distante do MEG. Então, eu gostaria que você avaliasse como é o contato dos membros com o MEG no contexto de projetos, e se você vê a necessidade de aprimorar essa dinâmica, e se sim, como que a gente poderia aprimorar. Eu acho que é uma relação muito distante, realmente, que a gente tem do MEG, enquanto principalmente corpo técnico e operacional, visto que a gente participa, na maioria das vezes, a nossa interação com o MEG vai ser em eventos, e em muitos momentos a empresa só se engaja em eventos que são obrigatórios e não participa muito de eventos que não são obrigatórios, então acho que tem essa relação, e eu acho que daria para ser explorado de uma maneira um pouco mais geral. Eu acho que atualmente, dentro da UCJ, a gente está com uma visão muito grande em relação a conseguir mais informações, estudo e trazer qualidade para o nosso projeto por meio de avaliações de mercado, então estudo de maneira geral. Eu acho que o MEG é uma fonte muito grande da gente estar conseguindo informações relacionadas a setores, e acho que a gente deveria explorar isso mais, visto que a gente encontra empresas dentro do MEG de todos os setores que a gente pode estar considerando, então realmente conseguiria agregar muito conhecimento na execução de projetos nesse sentido. E acho que seria a principal maneira. Existem outros pontos, mas não acho que seriam tão válidos assim. Pensando talvez na possibilidade de projeto compartilhado, então a gente com o outro TJ. Quais seriam as principais vantagens, quais os principais riscos disso? Tá. Risco, para mim, são processos da outra empresa e a gente conseguir conciliar isso para alcançar os resultados que a gente, enquanto CJ, espera. E a outra pergunta era... não vai dar tempo. Depois me manda que eu te explico. Depois de volta. Sofia Miranda. Oi, Hugo, parabéns pela candidatura e pela proposta. Você traz na proposta que algumas ações elas são muito importantes para garantir o ganho de qualidade dos projetos, né? E aí você propõe a questão do alinhamento do GP com o DP e o GSC sobre a realização do estudo, né? Seleção de conteúdos para serem estudados e tudo mais, para que eles possam ser estimulados e cobrados, além da presença deles, né, do status deles no alinhamento semanal. E aí eu queria saber, já que os conteúdos da ciência já vêm sendo alinhados, né, entre DP, GSC e GP, outros planos de ação que você acredita que podem garantir esses ganhos de qualidade nos projetos? Ótimo. Ganho de qualidade de maneira geral. Eu acho que as orientações são uma maneira bem efetiva da gente conseguir isso. Mentoria e pesquisa, realmente ligado a estudo. Eu não sei qual que era muito o objetivo, não sei se entendi bem a pergunta. É porque essa questão do alinhamento, né, ela já vem acontecendo. Aí eu queria saber o que você acha que poderia ser uma coisa, algum plano de ação que fugisse um pouco disso. Show. É porque, do meu ponto de vista, o alinhamento ele acontece muito no check-in, que é uma reunião muito específica, e depois em momentos em que o gerente de sucesso do cliente vai estar realmente auditando se o processo foi ou não executado. A minha proposta era que, ao longo do tempo, acontecesse uma cobrança maior e um alinhamento maior com relação a estar ou não sendo executado o processo. Porque não adianta a gente chegar no último dia e realmente ler um livro todo em um dia, porque a gente não vai efetivamente ganhar qualidade para o projeto.
Mas, além disso, eu acho que a gente ainda tem uma grande oportunidade em conseguir adquirir conhecimento por meio realmente das orientações. E aí buscando não orientações apenas com pessoas sempre CJs, mas também com outras pessoas de mercado que podem trazer um conhecimento muito maior e mais específicos e voltados para o que a gente realmente precisa para a execução de projetos. Stephanie. Boa tarde, Diogo. Parabéns pela apresentação e pela candidatura. Eu queria voltar um pouco nas perguntas da Sam e da Sofia, para saber um pouco mais quais seriam, na prática, esses outros pontos para melhorar a interface do marketing e projetos, né, além do que você já mencionou, sobre o pipe em vendas e também a transição entre as células, e quais seriam os efeitos desses planos de ação. Bom, eu já estou em alguns pontos, então vou falar mais de efeito que não tinha dado tempo antes. Mas efeito para mim principal é a gente ter um resultado maior para as duas células. E aí, como que eu vejo esses efeitos sendo colocados em prática? Que é outro ponto, que é a questão de os gerentes terem uma questão de ter um controle maior dos dados, informação que eles estão utilizando, e aí ter um controle maior para ter uma maior efetividade no que tange a atender melhor os clientes que a gente tem enquanto CJ. E eu destacaria também um outro ponto, que é com relação a, dentro da própria negociação, a gente conseguir gerar mais valor durante o cliente, durante as reuniões, enquanto a gente tem de negociação. E aí eu vou destacar um ponto que é, por exemplo, a questão da qualificação que existe hoje em dia. Porque a qualificação no último semestre mesmo, ela já teve uma redução muito grande no tempo de execução dela por parte do GN, porque muitas vezes o próprio GM já tinha feito a pré-qualificação com o cliente e muitos dos dados, muitas informações, a gente estava apenas tendo uma reunião com o cliente, a gente estava apenas repetindo muitas perguntas e pegando muitas informações que já tinham sido perguntadas antes. Então, acho que vale uma questão de estruturar um pouco mais nesse sentido, para que o GM consiga utilizar dos momentos que ele tem com o cliente, para que ele gere mais valor no cliente, de maneira geral, quanto ao que a gente pode entregar enquanto empresa, para que a gente consiga converter mais clientes ao longo da negociação. Ok. Juan, quantos minutos a gente tem? 16 e 19, amigo. Ok. Consultores que tiverem a pergunta. Beleza. André, pode começar. Oi, Hugo. Boa tarde. Parabéns pela proposta, pela candidatura. Eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre projetos e RH. Esse ano a gente tem metas bastante ambiciosas para a gente bater até o fim do ano, né? Então, para garantir que a gente bata elas sem prejudicar a experiência dos membros, a gente precisa de uma colaboração muito forte entre as duas células. Então, eu queria que você avaliasse um pouco a eficácia das interfaces entre as duas células atualmente, pensando tanto em GPs quanto em DPs. Quais que você acha que podem ser os principais problemas para o semestre, quais os impactos dele e como você pretende atuar neles? Ótimo. Se eu esqueci de alguma coisa, você me pergunta depois de novo. Com relação a pontos que eu vejo como crítico, primeiramente, é a questão da gente ainda não ter um RH, tanto diretoria quanto gerentes que vão estar direcionando a célula. Nesse sentido, eu acho que traz outros pontos que são relacionados à questão do gerente de projetos. Atualmente, ele ser muito voltado para a execução do projeto e não tanto para a questão de como ele deve realmente gerir as pessoas com quem ele está trabalhando e também a relação dele até mesmo com o cliente. Eu acho que o gerente de projetos ele poderia ser um pouco mais capacitado nesse sentido, e para esse próximo semestre já está orçado no planejamento financeiro de projetos, para que todos os gerentes de projetos consigam realizar um curso para estar entendendo um pouco melhor sobre como deveria ser esse gerenciamento de pessoas e como que eles podem estar trabalhando de uma maneira mais efetiva nesse sentido. Então, acho que já é um ponto que vai favorecer um pouco nesse sentido, até mesmo pela questão da gente ainda não ter gerentes de recursos humanos efetivos no cargo. Com relação à interface entre as duas células, eu acho que o acompanhamento a interface existente entre gerente de projeto e gerente de recursos humanos, ela pode ser um pouquinho mais bem trabalhada, igual eu trouxe na minha proposta, para também proporcionar um pouco mais de desenvolvimento dos membros e não estar
tão somente alinhada com relação à questão de problemas que possam ter com relação a clima e interação entre membros que executam projetos. Obrigado. Diogo. Boa tarde, Hugo. Então, primeiramente, parabéns pela candidatura e pela apresentação. A minha pergunta está ligada a uma pauta que é muito frequente dentro da sala de projetos, que é a sobre alocação. A gente teve aquele cenário na UCJ ano passado, que a gente saiu de uma baixa histórica do IC para janeiro, que a gente teve um alto em nível histórico, e a gente sabe que existem realmente algumas EJs do MED que operam com índice de sobrealocação, mas é argumentável quanto à complexidade dos projetos que elas executam, e eu gostaria de saber a sua opinião, se a UCJ consegue operar com o IC mais alto sobre alocação. Ótimo. Baseado no que aconteceu no último semestre, eu te diria que a gente não consegue estar executando projetos em sobrealocação, visando a estrutura que a gente tem atualmente, porque a gente não tem tão bem estruturado o que deveria ser um processo de sobrealocação dentro da UCJ, e como deveria ser estruturado a execução de projetos de uma maneira geral, para que as pessoas consigam executar os dois projetos, de maneira que a gente consiga ter os dois projetos sendo executados de maneira que as pessoas não se sintam sobrecarregadas, e também de maneira que a gente consiga garantir que a gente não vai ter perda de qualidade quanto ao que está sendo proposto e quanto ao que vai estar sendo solucionado para o nosso cliente. Então, acho que é o principal. Deixei de responder alguma coisa? Não, acho que pegou tudo. Obrigado. Gabriel. E Hugo, boa tarde, parabéns pela sua candidatura. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: pensando que na sua gestão vai ter, né, a chegada de novos membros que estão aí no trainee dessa leva, como você acha que a gente pode fomentar o engajamento desses novos membros em relação aos grupos minoritários e os impactos que isso teria para a satisfação geral dos membros, e pensar um pouquinho mais especificamente que tipo de apoio a gente pode dar para a formação do grupo minoritário de PCDs? Ok. São várias perguntas novamente, se esquecer alguma, você me cobra de novo, por favor. Com relação ao primeiro tópico, que seria como que a gente pode engajar melhor os trainees a participarem desses grupos quando eles entrarem no CJ, eu acho que vale um pouco da gente destacar mais no trainee a existência dos grupos, mas não só a existência deles, de alguma maneira também criar alguma possibilidade de participação de trainees para os grupos, ou mesmo de estarem entendendo um pouco sobre as pautas que estão sendo tomadas enquanto discussão e enquanto execução de algum tópico dentro desses grupos. Então, acho que a gente pode destacar um pouco mais como que isso acontece. Tinha outra pergunta que eu esqueci. Sobre os PCDs, que é o único grupo minoritário que ainda não temos um grupo definido dentro da UCJ. Ótimo. Esse grupo, eu acho que é um pouco mais de dificuldade da gente estar trabalhando a ele, e aí muito no sentido de a gente pode estar voltando para uma UCJ em modelo remoto e presencialmente a UCJ não é estruturada para a gente atender uma pessoa com PCD. Então, acho que é um outro tópico que a gente tem que avaliar enquanto empresa, de maneira como a gente pode garantir que, mesmo voltando para o espaço físico, a gente consiga atender essas pessoas. E não apenas garantindo que no modelo remoto, igual a gente está hoje em dia, a gente poderia ter essas pessoas adentrando no CJ. Então, acho que é um tópico um pouco mais a ser discutido e a ser trabalhado. Joana. Boa tarde, empresa. Boa tarde, Diogo. Parabéns pela candidatura, parabéns pela apresentação, pelas respostas até então. Estou vindo aqui para conversar um pouquinho sobre a relação dentro da célula, além da relação de questão de interface. Então, a gente tem um momento chave dentro das relações dentro da célula de projetos, que é a Core Meeting, que a gente tem um encontro entre consultores, gerentes de diretoria, e já foi discutido que a Core Meeting não tem sido usada de maneira tão estratégica quanto poderia. Você até discutiu um pouquinho sobre envolver questões de metrificação, por exemplo, dentro de tópicos da Core Meeting, que eu achei interessante, mas eu queria que você avaliasse um pouco de forma crítica como você sente que né, tendo estado como gerente e também como consultor e agora como diretor, a relação dentro da célula entre os diferentes corpos táticos e como você acha que ela pode ser melhorada, melhorar o clima dentro da própria célula e melhorar o diálogo entre os corpos, né, operacional, tático e estratégico. Para mim, o primeiro ponto é que a gente não vê a reunião com o mesmo objetivo. Eu vejo que, pelo menos nas conversas que eu tive, também enquanto gerente, o que eu via quanto objetivo de gerência, diretoria e consultores seria um pouco
distante o que a gente vê enquanto objetivo da reunião de Core Meet. E acho que o primeiro ponto seria a gente realmente alinhar quanto ao que deveria ser o objetivo dessa reunião e, a partir disso, a gente trabalhar como a gente pode atender as demandas dos dois lados e como a reunião pode ser estruturada da melhor maneira para que atenda as demandas e também para que a gente consiga discutir tudo que é esperado pelos dois lados, tanto tanto consultores quanto gerência e diretoria, mas eu também não acho que deveria ser um tópico tão de lado de consultor e lado de diretor. É algo que a gente tem que construir em conjunto para que essa reunião seja uma reunião que vai conseguir disponibilizar um momento para cada um dos tópicos que é esperado ser discutido em ambos os aspectos. Deixa eu te responder algum ponto? Não, acho que abrangiu bem. Obrigada. Fernando. Luzilene. Oi, Hugo. Primeiramente, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Eu queria saber o quanto e como você acha que o DP deve atuar na questão da diversidade na empresa. O quanto que o DP deve atuar? Isso, o quanto e como. Uhum. Ótimo. Eu acho que esse é um ponto um tanto quanto difícil de ser levantado. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter lideranças dentro da empresa que sejam diversas, e no histórico recente da UCJ isso já tem se tornado uma presença mais constante. E acho que, a partir disso, a gente está criando mais momentos em que os próprios diretores possam estar discutindo mais sobre ponto de diversidade. Não acho que é um ponto que é tão voltado para a diretoria de projetos em si, e não acho que seria um objetivo tão grande com relação ao que o cargo deve realmente executar. Mas eu acho que, assim, e coloco o meu ponto, que o diretor, como uma pessoa que vai estar realmente responsável pela execução dos projetos, não execução, mas por acompanhamento dos projetos, e por estar direcionando as pessoas que fazem parte da empresa, o diretor também deve ter uma parcela de participação enquanto divulgação e enquanto disponibilização para estar auxiliando pessoas que são desses grupos ou também na parte de divulgar, até mesmo dentro da própria UFMG, nos eventos que a gente tem a possibilidade de estar participando com relação ao tema, para a gente discutir um pouco mais a respeito. Eu travei. O Marcos travou? Acho que o Marcos que travou. É o Marcos que travou. Vamos esperar rapidinho para ver se ele volta, senão a gente... Voltou. Eu travei, né? Voltou. Você tinha finalizado sua resposta, Hugo? Sim. Beleza. Melissa, pode perguntar. Hugo, parabéns pela proposta, pela candidatura. A gente sabe que agora a gente está começando a pensar em sair nesse período de pandemia, né, e dessas necessidades que esse momento emergencial tem requerido da CJ. E a minha pergunta é, como é que a célula de projetos, quais incumbências a célula de projetos vai ter que tomar nesse momento de transição? Quais você imagina que ela teria que tomar para que essa transição seja mais segura? Uhum. De maneira geral, eu diria que a realidade de estar executando um projeto no presencial, dentre as poucas pessoas que podem estar dentro da empresa no próximo semestre e que participaram do cenário presencial, eu sou uma delas, então, caso eleito, eu poderia ser uma dessas pessoas, mas nesse sentido, eu acho que, tipo assim, o principal ponto é com relação a realmente como deve ser executado. Visto que a gente tem uma realidade de execução de projetos presencial e projetos em home office que é muito diferente, principalmente no que tange a gente estar tendo a possibilidade de ir no cliente e como a gente concilia isso com a nossa rotina de maneira geral. E aí no sentido que quando a gente tem que ir no cliente, muitas vezes, parte do tempo que a gente teria disponível para a gente executar a nossa tarefa do dia, um exemplo que eu estou citando, a gente teria que estar utilizando apenas como meio de transporte para a gente estar indo na empresa do nosso cliente. Então, existem alguns pontos que devem ser tomados como ponto de destaque para que essa transição seja feita da melhor maneira para as pessoas que não tiveram oportunidade de estar participando de uma UCJ presencial e nem executando projetos presenciais, e acho que está realmente ligado nesse cenário. Mas eu também colocaria a questão de existem muitos processos que foram estruturados durante o home office e que não existiam antes da pandemia.
Então, a gente também tem que tomar o cuidado de estar transformando esses processos em processos que possam ser executados também no modelo presencial e para que eles gerem o resultado esperado pela empresa como um todo, porque a gente colocou em prática foi porque a gente acha que gera resultado. Túlio. Oi, Hugo, parabéns pela proposta, pela candidatura. Eu queria perguntar um pouco como você acha que é feita a relação dos cases para o programa Trainee e a semelhança disso na rotina de um consultor, o quanto isso prepara os trainees para poder executar o cargo de consultor e se tem alguma metodologia que vocês acham que pode melhorar em relação à forma que roda os cases para que eles se preparem mais, se você acha que tem algum gap, né, em relação a esse preparo do consultor para o programa, do trainee para o consultor. Ótimo. Eu não entendi o final da pergunta, mas eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi. Se não ficar claro, você me cobra. Com relação à questão do trainee, realmente eu acho que tem uma diferença entre o que é executado dentro do trainee nos cases e é o que a gente realmente realiza na execução dos nossos projetos na prática enquanto CJ. Eu acho que nesse cenário vale, igual a gente já discutiu um pouco na última Core Meet, a gente tentar apresentar isso de uma maneira mais efetiva para os trainees, então realmente o que é uma realidade de execução de projetos e como isso é feito na prática, e não apenas deixar de uma maneira teórica, mas eu acho que vale os pontos, igual os momentos em que a gente faz a própria apresentação de case, da gente trazer um pouco mais de o que realmente é executado na prática dentro do projeto e trazer um destaque de como aquilo foi feito na prática na execução do projeto. Ponto de vista hoje, o nosso trainee ele é muito voltado para a questão de apresentar um pouco mais de questões técnicas, de como a UCJ tem conhecimentos e de como que a gente aplica esses conhecimentos na realidade. Porém, a gente sabe que também nem só os conhecimentos que a gente aprende no trainee são suficientes para a execução de projetos. Então, acho que a gente tem que deixar isso um pouquinho mais claro também, trazendo um pouco mais os trainees para o que a gente realmente executa. E aí, um dos exemplos que eu dei foi o de deixar mais claro nos cases, mas eu acho que também valeria um pouquinho mais de proximidade com relação a os padrinhos deixarem um pouco mais claro para os apadrinhados como é na prática. Não na prática, realidade. Alguém mais tem pergunta dos consultores? Juan, quanto tempo a gente tem? 6 minutos e 55. 6? Isso. Tá. Quem da diretoria tem pergunta? Luísa, pode começar. Hugo, eu queria entender um pouquinho mais sobre o nosso processo de negociação, que eu acho que foram feitas várias perguntas sobre isso, mas não ficou claro para mim a sua posição sobre alguns pontos. Quando a gente perguntou de eficiência comercial, depois as meninas perguntaram sobre o relacionamento com o marketing, eu queria realmente entender, assim, praticamente, o que você pensou que a gente pode fazer para melhorar a nossa eficiência comercial como um todo. Porque eu acho que, assim, não tem problema a gente falar de pequenas ações, tipo, preencher o pipe, eu acho que realmente um bom processo de negociação é feito de pequenas ações, mas eu não acho que preenchimento de pipe vai aumentar a eficiência comercial. Eu acho que preenchimento de pipe, por exemplo, vai melhorar a organização do processo. E aí você falou muito sobre essa parte de gerar encantamento para o cliente, né, durante o processo de negociação. E eu queria saber se você tem alguma ideia prática para isso, porque eu acho que, assim, quem negocia atualmente, a gente estuda muito e trabalha muito para isso, e eu não entendo o que se trata de gerar encantamento ou como a gente pode melhorar a eficiência comercial do CJ. Isso é um problema que você vai ter que lidar bastante, né, caso eleito, porque a gente quer bater 503K e todo dia a gente está pensando como melhorar isso. Eu citei isso algumas vezes realmente enquanto eu estava falando, e o principal ponto em que eu diria com essa relação de como encantar o cliente, ele está muito voltado em questão de algo que foi comentado comigo, que em alguns momentos do último semestre a gente perdeu muito, que foi a relação de gerar rapport com o cliente. Então, o que eu diria está mais voltado nesse sentido, visto que o último semestre foi muito difícil a situação de projetos, visto que estava com um gerente de negociação a menos, então os próprios diretores tiveram que pegar muito as tarefas para estar executando, e em muitos momentos a gente não tinha tempo efetivo e nem estava tão preocupado com o gerar rapport no cliente, mas sim com executar os processos que a gente tem estruturados, e a gente deixava um pouco de lado essa questão de vamos garantir que o cliente esteja realmente encantado com o que a gente está vendendo para ele, mas a gente estava, em muitos momentos, apenas cumprindo o processo. Então, está mais voltado nesse sentido. Não sei se ficou claro.
Beleza. Vou aproveitar que eu tenho mais 30 segundinhos aqui e quero perguntar rapidinho sobre uma coisa. Sempre que a gente estuda o histórico da UCJ e pensa em uma proposta, a gente pensa em iniciativas estratégicas, né? Porque tem muitas que eu acho que já deram certo, já deram errado e trazem muitos aprendizados para a gente, principalmente as do último planejamento estratégico. Eu queria saber quais você acha que são iniciativas prioritárias para agora, para a gente ter um avanço na estratégia e na célula. Ótimo. Para mim, a gente gerar encantamento no cliente ao longo da execução para a gente ter uma melhor implementação e uma melhor transformação e conseguir... Mariana, pode responder depois. Hugo, eu queria que você analisasse de forma crítica o Vendarketing, que é a interface que rola de 15 em 15 dias entre as diretorias de marketing e projetos, considerando que é uma coisa muito mais ampla do que apenas o processo de vendas. E aí eu queria saber também quais ações você sugere para o próximo ano, considerando principalmente o retorno ao presencial. Ótimo. Eu não tenho muitas ações efetivas que poderiam realmente ser postas em práticas com relação ao Vendarketing, e eu não conseguiria te sugerir nenhuma ação que eu acho que no momento deveria ser posta em prática, e nem mesmo pensando no presencial, porque eu acho que a realidade vai ser alterada assim, de diversas maneiras. Então, eu acho que é realmente a adaptação do processo como um todo, igual eu já comentei que tem em alguns outros casos dentro do CJ também, e acho que o Vendarketing também vai ser uma questão de a gente ter um maior alinhamento e uma estruturação nova para como deve ser realizado. E aí tratando mais do processo do que realmente no que tange aos tópicos que são discutidos e como é estruturada a reunião. Obrigada. Eu vou fazer minha pergunta agora. Eu quero voltar sobre o processo de metrificação, porque na sua resposta para a minha pergunta, você falou que a mudança foi uma mudança muito brusca e que não foi passado para frente. Só que se a gente for parar para analisar, mais da metade das pessoas que participaram dessa mudança ainda estavam na UCJ no semestre passado. E, os gerentes de projeto, que são os responsáveis por isso, não procuravam essas pessoas. Eu sei porque eu fiz parte do processo de mudança e não fui procurado por nenhum GP para ajudar no processo de metrificação que eu tinha ajudado a criar. E eu sei que isso se estende para várias pessoas que participaram desse processo. E eu queria saber, o que você, como GP e como um futuro DP, caso eleito, como pretende atuar em cima disso, dessa autoavaliação e autocrítica dos GPs, que muitas das vezes não preocupam tanto com o processo de metrificação ao longo da execução e deixa para preocupar só quando o projeto estiver finalizando. E uma coisa também aliado a isso é que uma crítica que a UCJ vem recebendo é no excesso de reuniões que a gente tem. E aí você propõe algumas reuniões a mais para tratar sobre metrificação, como encaixar isso tudo dentro dessa balança. Ótimo. Primeiro ponto, eu não disse que não foi realizado nenhum tipo de transição com relação às pessoas que estavam na célula. Eu disse que eu acho que não foi feito da melhor maneira. Esse foi o ponto. Mas, além disso, tratando dos outros pontos, eu acho que, de maneira geral, considerando o que eu trouxe enquanto processo, enquanto sugestões, na verdade, plano de ação, tem a questão de ser em alguns momentos que o principal momento, na verdade, que teria um momento novo que seria criado, seria com relação ao trainee, onde a gente iria estar realmente criando um momento de estar apresentando melhor os indicadores de metrificação que já foram utilizados em projetos anteriores da UCJ, para que eles, quando vierem para a prática e para a execução do projeto, tenham um conhecimento maior de como realmente o indicador é realizado na prática, visto que os indicadores que são criados no trainee, muitas vezes eles fogem um pouco do que a gente realmente executa enquanto metrificação na prática dos nossos projetos. Então, essa é a única reunião que eu falei que queria criar. As outras reuniões de metrificação, elas estão ligadas a reuniões que já existem. Então, a outra sugestão que eu trouxe foi a Core Meet. A Core Meet já existe, só seria criada uma pauta de discussão dentro da Core Meet. Além disso, eu trouxe outras sugestões, mas de maneira geral, o objetivo seria que todas as sugestões, de maneira geral, elas consigam deixar mais claro qual que é o processo de metrificação como um todo e garantir que em todos os momentos em que a pessoa está passando pela OCJ, trainee, consultor ou qualquer outro cargo acima de consultor, consiga realmente ter um conhecimento claro de como é feito o processo. Eu tenho finalizado. Obrigado. Juan, quanto tempo a gente tem? 3 minutos e 19. Pode ir fazer a sua pergunta. Ok. Hugo, eu gostaria de voltar na pergunta da Luísa acerca de iniciativas estratégicas. Quais que você vê que seriam iniciativas boas para nos ajudar a atingir nossa estratégia? E eu não entendi muito bem essa de encantamento do cliente. Se você puder explicar melhor. Bom, não deu muito tempo de explicar, mas explicando de maneira mais geral, então, de novo.
o objetivo seria, atualmente a gente ainda tem um problema com transformação de resultados, que eu não citei lá atrás, na pergunta do conselho, mas que é com relação à questão do próprio GSC conseguir ter um contato maior com o cliente, que esse contato seja efetivo para a gente coletar se o projeto foi transformador ou não. Eu tinha trago várias propostas com relação à implementação e metrificação. E o meu outro objetivo com essa outra solução, que eu sugeri para a Luísa no finalzinho, não deu tempo de explicar, era que a gente, ao longo da execução do projeto, consiga ter esses momentos onde a gente vai estar efetivamente garantindo que a gente consiga estar entregando para o cliente alguma coisa que ele veja valor. Então, a gente tem que entender melhor quais são os valores do cliente para que a gente consiga fazer essas entregas de maneira mais efetiva ao longo do projeto como um todo, para que no final a gente consiga garantir que o cliente esteja mais encantado com o processo como um todo de execução de projetos do OCJ. Então, esse é o objetivo da iniciativa. Então, atualmente já está rodando a iniciativa de entender um pouco qual que é os objetivos do cliente, não objetivos, desculpa, esse é o nome da iniciativa e não vai dar muito tempo de lembrar, mas é com relação a realmente utilizar desses momentos ao longo da execução para garantir que o cliente esteja mais encantado e para garantir que num pós-execução de projeto, o GSC consiga ter uma relação mais efetiva com o cliente para coleta de NPS, coleta de transformação, coleta de mensuração. Gabriel. Boa. Hugo, eu tenho uma pergunta que eu ia fazer principalmente em relação à parte de contratos e tudo mais, mas eu vou aproveitar esses minutinhos para até perguntar que eu não entendi muito bem ainda, e gostaria de continuar sobre o assunto, sobre a iniciativa e tudo mais. Eu queria saber se essa questão de gerar esse rapport para os clientes, toda essa questão de, tipo, gerar esse encantamento e tudo mais, já não é uma coisa que é feita, e se, tipo assim, eu acho que a gente pode melhorar, mas você acredita que a melhor forma de melhorar isso é através de iniciativa? Eu acho que atualmente existe, eu não diria que existe uma estruturação relacionada a isso. Eu acho que a gente executa o projeto com foco no cliente e a gente fala que a gente tem como um dos nossos valores principais o foco no cliente, porém não acho que seja um processo institucionalizado e nem que a gente tenha alguma coisa estruturada onde gerentes e consultores vão estar preocupados em gerar no cliente um relacionamento mais próximo com a execução, visto até mesmo que a gente discutiu muito anteriormente com relação ao próprio questão de como que a gente consegue garantir que o cliente realmente vai estar engajado com a execução do projeto. A gente sabe que é um problema constante da UCJ e, para mim, essa poderia ser uma das soluções. A partir do momento que a gente consegue gerar nele um valor maior com o que a gente está entregando enquanto resultado, a gente consegue automaticamente que ele esteja mais engajado para auxiliar na execução do projeto. Esse seria o objetivo principal. Entendi. Tudo bem. Agora, aproveitando esses 30 segundos, mudando um pouquinho o foco da pergunta, eu queria te perguntar qual a relação que projetos têm com a EJude, nossa assessora jurídica, e mais ou menos quais são os pontos de contato, como funciona a confecção de tanto de contratos, termos de finalização e tudo mais. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho, mas acho que não vai dar tempo. A relação com a EJude vai ser muito relacionada com a questão de clientes e com os momentos que a gente tem com o cliente, e aí desde o momento de fazer um contrato para fechar um cliente até o momento de ter um projeto que pode ser cancelado, ou um projeto que a gente precisa ter um termo de finalização dele. Então, a EJude vai estar elaborando esses contratos e postando no... Juan, quanto tempo a gente tem? 19 segundos. Algum gerente tem mais uma pergunta que dê para ser respondida em 19 segundos? Só a resposta, tá? A pergunta pode ser feita fora desse tempo. Os gerentes, não? Consultores, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta, Stephanie. Nesse tempinho, como que você avalia a experiência do cliente de modo geral na UCJ? Tá. Uma pergunta muito ampla e eu não sei te falar especificamente como que é a relação. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com relação a gerar rapport e tem uma preocupação muito grande com o cliente, principalmente na negociação, mas eu acho que isso se perde um pouco ao longo da execução do projeto como um todo. Então, não é com todo cliente que a gente tem uma preocupação tão grande com a experiência. Bom, gente, a gente finaliza aqui, então, a sabatina do Hugo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com ele. Eu vou dar vocês 10 minutinhos para a gente ir ao banheiro, pegar uma água, dar uma